E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então, mais ou menos há 2 semanas atrás, eu tive que trocar a relação da minha XR 300 2017 e foi a primeira vez que eu tive que fazer isso. Para aqueles que não sabem, a minha primeira moto, eu comprei ela 0 km. E eu vou contar para vocês quanto custou, a minha experiência, o que eu aprendi com isso e que relação comprei e etc. Acompanhe o vídeo aí na sequência. Então, mais ou menos há 2 semanas, eu tive que trocar a relação. Para quem não sabe, a relação é o conjunto de corrente, coroa e pinhão da moto. E é o conjunto que dá ali a tração, que leva o movimento do motor para a roda traseira, e isso dá tração na moto. Então, a minha moto tinha 31 mil quilômetros rodados quando eu realizei a troca. 31 mil quilômetros rodados. E então a relação durou 31 mil quilômetros, porque era a relação original de fábrica até então. Segundo a Honda, essa durabilidade ela é alta, então é muito raro de encontrar relações que duram essa quantidade. E o segredo para essa durabilidade eu vou falar agora, que foi o que eu fiz. Então, primeiro ponto, cuidados na limpeza. Então, minha moto geralmente ela é lavada a cada 1 semana ou no máximo a cada 15 dias. Eu sempre usei sabão neutro e pincel ou um pano para passar na corrente e nada demais. Coisas muito duras, esponjas muito ásperas, etc. Isso estraga os retentores da corrente e produtos também para tirar o óleo. Então, querosene eles falam que até pode usar, mas diesel, gasolina, etc. eles falam que agride o retentor e não fica legal. Então eu usei querosene 1 ou 2 vezes, então era muito raro, e depois eu passei a usar só detergente neutro com um pano ou passando um pincel e só, entendeu? Não limpava, não me preocupava tanto com a limpeza da corrente. Eu limpava ela, mas não tentava deixá-la aquela perfeição com medo de agredir os retentores. E pelo visto na prática funcionou, porque a corrente e a relação durou bastante. Então, higiene, foi isso que eu fiz. Lubrificação, segui a recomendação do manual, que é o óleo de transmissão 90. Tenho um frasquinho em casa e a cada 2 dias eu lubrificava. E também após tomar chuva. Então, andei na chuva, lubrificava de novo, independentemente de quanto tempo fazia que eu tinha lubrificado. Ok? E a cada 2 dias, algumas gotas. Então, eu não tenho cavalete, então eu empurrava a moto no quintal de casa mesmo, empurra a moto no quintal de casa mesmo. Então eu dou umas gotinhas ali, dou mais uma empurradinha, dou mais outras gotinhas, mais uma, dou umas gotinhas. E dou uma volta com ela empurrando, com o motor desligado para poder ouvir. Se o barulho da relação sumia, o barulho da corrente funcionando ali sumia, eu entendia que estava lubrificado o suficiente e parava. Então não punha óleo demais também, porque senão a gente sabe que vira aquela meleca, voa óleo para todo lado, suja toda a roda, suja tudo ali a região traseira da moto. Então era isso, cada 2 dias lubrificação, óleo 90 de transmissão, e a folga, 1 vez por semana eu conferia, eu mesmo em casa, né, colocava 2 dedos lá e avaliava ali a folga, passava de 2 dedos, eu levava na Honda para eles ajustarem. Isso durava uma média de 20, 25 dias. A cada 20, 25 dias eu percebi que estava ficando fora e eu levava na Honda para eles verificarem. Então, lubrificação a cada 2 dias e regulagem de folga a cada 25 dias aí no máximo. E esse foi o segredo, foi isso que eu fiz para a corrente durar, para o conjunto de relação durar todo esse tempo que ela durou, ok? Um outro ponto que eu queria comentar é sobre a ovalização. Por que eu troquei a relação? Então, 2 coisas estavam me irritando nela, estava muito ruim, estava ficando chato já de manter aquela relação. Ela ainda tinha espaço para puxar, então não estava no limite lá ali na balança, então ela tinha espaço, então eu poderia até rodar mais. Mas ela estava muito ovalizada e ela já estava dando umas estraladas. Comentando mais rápido das estraladas primeiro, que é mais rápido. A corrente ao longo do tempo ela perdeu 2 retentores. Eu vi que em 2 elos elas estavam sem os retentores, e aí aquela peça que encosta nos dentes ela estava bamba, né?
porque ela perdeu ali o apoio dos retentores. E aí essa corrente estava estralando, não sei se era isso, mas provavelmente era. Então, andando é tec, 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 com carga no acelerador. Alivia o acelerador, o barulho sumia. Com garupa, então, carregado, pesado, na subida, um escândalo de estralo. E isso estava muito chato, eu estava com medo dessa corrente estourar comigo andando. Uma outra coisa que pesou mais ainda foi a questão da ovalização, que é, para quem não sabe, a corrente, quando ela está ovalizada, ela não é um círculo perfeito. Então, em uma região, por exemplo, tem um círculo aqui ela tem um comprimento maior e aqui ela tem um comprimento menor. Então, na prática, era assim. Na posição que tá, você aferia a folga, ok, tá, a folga tá boa. Você dava uma volta na roda, que vinha a outra parte da corrente, você aferia a folga, tava aquela pedra, não tinha folga nenhuma. Aí você anda mais um pouco, tem aquela folga gigante. Então isso varia. Então, ao longo do tempo, ela foi piorando, foi ficando cada vez mais rígida em um ponto e mais folgada em outro. E na prática, e eu não sabia disso, descobri quando eu troquei. Na prática, andando de primeira e segunda de forma contínua, então eu percebia muito quando eu estava andando com o trânsito parado, sabe, devagarzinho, você põe primeiro, o trânsito andou um pouquinho, e aí você dá a mão, mantém a mão, então ali 10, 15, 20 km por hora de primeira e segunda marcha, com o acelerador travado ali, mantendo a aceleração contínua, a moto não andava de forma contínua, ela ia para frente, parecia que parava de tracionar por meio segundo, tracionava de novo, de repente ela folgava, tracionava, então parece estar em cima de um cavalo, assim, ó. Então, era isso que acontecia. E isso é muito chato, principalmente quando você está com garupa. Às vezes a garupa fica balançando lá atrás e é horrível, é muito ruim mesmo. Mas em altas velocidades isso não acontece. Assim que você põe em terceira, eu acho que pela velocidade ser maior ali no próprio giro da corrente, não dá tempo de dar essa diferença. Então isso estava incomodando bastante. E quando eu troquei a relação, ficou perfeito. Fluidez completa, o conforto na pilotagem muito melhor. A moto ficou mais na mão, porque sempre que eu acelero, ela está com a tensão idêntica em todo o seu círculo, em todo o seu traçado. Então sempre que eu dou mão, ela já traciona. Então a moto está mais na mão, mais leve de rodar, porque quando ela está ovalada, quando a região que está mais apertada passa na região traseira da coroa, ela segura a roda. Então quando a moto está no ar, no cavalete, você gira a roda não gira muito livre, ela fica meio presa. Com a relação nova, sempre livre, então a moto ficou solta, fluida, mais na mão. Então foi isso, ficou excelente, trocou, ok. Questão de preço e que relação eu comprei. Um grande drama que eu percebi é que quando eu fui trocar, tinha duas opções, isso dentro da Honda, tá? Eu nem procurei em outros lugares. Tinha o conjunto de relação original Honda, que era o mesmo que vem nas motos que vem de fábrica, que é aquela corrente sem emenda. Conjunto de pinhão e coroa o mesmo material e etc. Só que corrente sem emenda. R$1.000 esse conjunto. Eu achei um absurdo. Meu Deus, R$1.000, 3 peças simples de ferro. E aí o outro tipo de relação, que é o relação de peças de reposição da Honda, produzidos também pela Honda, mesmo material, mesma marca. Só que a corrente ela é aberta, então tem a emenda, né? E aquela questão da presilha, etc. E aí o consultor me falou que a sem emenda é melhor, porque o risco é menor dessa corrente abrir, etc. Que ela dura mais. Mas eu resolvi pôr de R$300 mesmo. Essa com abertura, com emenda, ela custou R$290, original Honda, tudo certo, mais R$50 de mão de obra para instalação. Antes de tomar essa decisão, pesquisei na internet, conversei com o mecânico da Honda lá, o que sempre mexe na minha moto,
E todos eles me recomendaram sem problema nenhum usar a corrente que tem emenda, conjunto de relação que tem emenda. O risco dessa corrente abrir na emenda é só se ela for instalada de forma errada, aquela presilhazinha. Vou mostrar para vocês depois essa presilha, como olhar se ela está certa. Se ela for instalada correta, a corrente nunca vai abrir, certo? E esse mecânico que eu conversei, ele tem uma XRE bem mais rodada que a minha, então ele tem bem mais experiência no assunto. E a dele nunca abriu relação, nunca abriu a corrente na emenda, entendeu? Então, hoje em dia, é confiável usar esse tipo de relação, desde que instalada corretamente. É da mesma marca, a própria Honda produz e disponibiliza para o uso. Então, isso é um outro indicativo de que funciona. E é o mesmo material. A corrente tem a mesma qualidade, a coroa e o pinhão também são do mesmo material, tem a mesma qualidade. E a instalação da corrente sem emenda é muito mais trabalhosa, tem que desmontar balanço, isso segundo o mecânico, né? E é bem mais difícil, leva bem mais tempo, etc. Então, acaba não sendo usual usar a corrente sem emenda na hora de trocar. Então, eu rodei aí cerca de 1.000 km ou quase 1.000 km desde a troca até hoje. Tá rodando normal, sem problema nenhum, a emenda tá lá, a presilha tá lá perfeitas, ok, sem problema nenhum. E a moto é outra, nossa, a relação nova mudou muito, a moto ficou uma delícia de andar, tá? Foi uma das trocas que eu mais gostei de fazer, que você realmente percebe a diferença, ok? Então, ao meu ver, não tem por que ter medo da corrente que tem emenda, desde que faça tudo direitinho, seja de boa qualidade, etc. E importante sempre trocar de forma preventiva, né? Porque se essa corrente estoura com você em movimento, pode te causar um acidente ou danificar a sua moto, motor e etc. Bom, pessoal, então aqui, ó, coroa, e aqui a gente tem o elo com a emenda. Observem que, deixa eu focar aqui, ó, observem que ela tem um lado aberto e um lado fechado. Então, na hora de você conferir, você precisa prestar atenção nisso. O lado fechado, ele tem que estar sempre apontado para a região que a corrente vai tracionar quando a moto andar para frente. Então aqui, ó, na hora que a gente acelerar para frente, ela vai tracionar aqui, ó, jogando, fazendo a roda girar para frente. Então ela está instalada corretamente. Se esse lado aberto estiver apontado para o lado que ela vai tracionar, isso pode abrir, a corrente vai abrir, beleza? Mas o elo, ó, por dentro é idêntico, ó. Só muda essa presilha do lado de fora aqui. Então isso não muda nada na questão de durabilidade, na minha opinião, né? Porque essa presilha nem encosta nos dentes da coroa e do pinhão. Então lá dentro, ó, pode observar, é idêntico, ó, do elo de baixo com o elo de cima, não muda nada, beleza? Então é isso, espero que a minha experiência tenha sido útil para você. Se você achou que sim, deixa um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.